Glória a Deus, cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, estou feliz por nós estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade, de estar aqui. Louvo ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer também ao nosso pastor, que está à nossa retaguarda, a equipe de obreiros, toda a membresia da igreja. A nossa irmã Sidneia, nos convidou também. Louva a Deus pela sua vida, seu esposo. A igreja, coloque sob os vossos pés, por gentileza, sem muitas delongas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Capítulo 4. Versículo 29 até o 31. Uma mensagem, muito pregada, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Todos acharam? Amém? Capítulo 4, versículo 29. E agora, pois o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falasse com toda ousadia a palavra de Deus, enquanto estendes as mãos para curar, para que se façais sinais, prodígio, pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. E tendo eles orado, moveu o lugar que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Pode tomar seus assentos, por gentileza. Amados irmãos, diante de uma palavra poderosa, a qual o Senhor venha trazer para nós nesta noite, eu vejo aqui algo sobrenatural, algo que o homem e a mulher precisa na sua vida. Sabemos que pregar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Anunciar o evangelho de Deus é uma grande responsabilidade. Não é somente nós subir no púlpito e falar de Jesus, mas requer algo sobre a nossa vida. Na primeira parte do versículo, fala que agora, pois, o Senhor olha para a sua ameaça e concede os teus servos com toda ousadia que falasse a tua palavra. Primeiro ponto que no livro de Atos traz para nós sobre uma autoridade para poder pregar a palavra de Deus. Então eles precisavam do quê? De uma unção, de uma autoridade. E sabemos que para nós ser cheios dessa autoridade, requer algo na nossa vida. E eu quero falar alguns pontos que a palavra nos exige para que nós podemos ser cheios dessa unção, para poder pregar esse evangelho de Cristo com muita ousadia. O primeiro ponto que exige na vida do homem e da mulher é a vigilância. Jesus nunca mandou nós orar, primeiro ele diz: vigiais, para que não caia em tentação. Um obreiro ou uma mulher de Deus aprovado para poder pregar o evangelho, o primeiro ponto que ele tem que ter na sua vida é a vigilância. Quando você topa com uma mulher ou com um homem cheio da presença de Deus, você dá gosto de chegar perto dele.
Você sabe por quê? Porque o assunto dele é reino do céu. A Bíblia fala que nós falamos o que o nosso coração está cheio. Quando o homem e a mulher estão cheios da presença de Deus, o assunto dele é a palavra, o assunto dele é a obra de Deus, é a salvação de alma. Porque o coração dele está cheio da presença de Deus. Maria, quando topa com Isabel, as duas cumprimentam uma a outra. A Bíblia diz que Jesus no ventre da sua mãe, e João Batista de lá de cá, as duas criancinhas se saltaram dentro da barriga. O que dá para nós entender que os santos comunicam com os santos, meus irmãos. Aleluia! Os santos comunicam com os santos. E no versículo 30, a palavra do Senhor nos diz dessa forma: enquanto estendeste a mão para curar, para que façais sinais e prodígios no nome do teu santo filho. Segundo ponto do homem. Muitas vezes, irmão, queremos ser obreiros, boa coisa. A Bíblia diz que o presbítero, ele é o homem da unção. O presbítero, ele tem que estar com a unção sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que quando tem alguém enfermo, chama os presbítero. Então essa que era uma marca da igreja primitiva. A igreja primitiva, por que a igreja primitiva crescia grandemente? Porque a igreja primitiva, os homens e as mulheres de Deus perseveravam em oração para que Deus curasse, para que Deus salvasse a alma. Era uma marca da igreja primitiva. E no versículo 31, irmão, que eu quero entrar na mensagem, fala que ele estava todo reunido no mesmo lugar. Quando fala reunido, irmão, fala que eles veio para um lugar para adorar a Deus. Há uma diferença de adorar para quem vem apenas assistir o culto, irmão. Aquele que vem assistir o culto, aquilo que o apóstolo Paulo disse ao Romanos capítulo 12: rogo vós, irmão, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o culto racional. O que é o culto racional? Aquele que vem assistir o culto, da mesma maneira ele entra, da mesma maneira ele sai, porque apenas ele veio assistir. Mas aquele que vem adorar a Deus é diferente. Ele já entra pela porta, ele já começa a se humilhar diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Aquele que vem prestar um culto a Deus é diferente, irmão. Deus fala com ele no louvor, Deus fala com ela na oportunidade, porque ele não veio assistir o culto, ele veio prestar um culto a Deus. O culto, irmão, é individual. Você presta o culto aí no banco, eu presto o meu culto a Deus. O culto é individual, amor é fraternal. E a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Significa que é uma igreja, aleluia, onde que tinha união. Uma igreja que não tinha mágoa. Uma igreja, aleluia, que irmão não queria ser melhor que o outro. Por que os apóstolos pregavam com tanta ousadia? Precisava de uma grande promessa. E qual era a promessa? A primeira promessa está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito em toda a carne. Ele não fez exceção de pessoas, ele disse em toda a carne. O profeta Joel vê a necessidade da igreja ser cheia da presença de Deus. Profeta Joel vê a necessidade da igreja buscar mais e mais a presença do Senhor. Mas Deus, irmão, na sua finita misericórdia,
Deus agora, Ele usa um homem conhecido como o profeta Abacuque, no seu capítulo 3, no seu versículo 2 adiante, ele começa a dizer: olha, aviva, Senhor, tuas obras, no meio do tempo e modifica. Ele já estava profetizando um grande avivamento para a igreja dele, um grande avivamento, porque Deus sabia que se não fosse o Espírito Santo de Deus no tempo que nós estamos passando hoje, irmão, nós não sobreviveria. A igreja não estaria de pé se não fosse a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus agora, Ele vem, e no Lucas capítulo 24, no seu versículo 49, Jesus faz uma promessa para os seus apóstolos. É por isso que esses homens, irmão, pregavam com tanta ousadia, porque eram homens que tinham intimidade com Deus, eram as mulheres, irmão, que tinham intimidade com o Senhor. Agora nós vamos entender por que eles pregavam com tanta ousadia. É porque eles tinham conhecimento da palavra. Mas você pode falar assim: mas pregador, mas eu não sei ler. Mas tu tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Ele há de pôr palavra na tua boca. E Lucas 24, versículo 49. Jesus agora ele olha para os discípulos e fala: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Os apóstolos agora vão para Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus agora ainda continua falando com eles: olha, receberei virtude que virá do alto, serei testemunha tanto em Judéia e em Samaria. Ele estava lá no cenáculo do templo, mas Jesus ainda, irmão, na infinita misericórdia, em Atos 1, versículo 14, Jesus disse que perseverava Maria, mãe de Jesus, unicamente os apóstolos em oração. Não tem como o homem pregar, irmão, cheio da unção de Deus, se não gosta de orar, se não gosta de escola dominical, se não gosta de culto de ensino. Não tem como pregar cheio da unção. É preciso estar na oração, porque a oração é alimento do cristão. O cristão ele tem que enquadrar em 4 etapas da sua vida. Primeira etapa, a vigilância. Segunda etapa, santificação. Terceira etapa, palavra. Porque a vigilância, a oração, a palavra e a santificação. Hebreus 12 disse, 14, verso 14, que a paz seja com todo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Obreiro que é aprovado diante de Deus para poder pregar a palavra, ele não tem mágoa com ninguém. É por isso que Deus usa com muita autoridade. É por isso que os apóstolos pregavam com tanta unção, irmão, porque tinha conhecimento bíblico, porque tinha conhecimento na palavra, tinha estrutura dentro da palavra. Agora Atos capítulo 2, a Bíblia diz que desce como um vento vermente, impetuoso. Começaram a falar em línguas estranhas. Ei, Deus não vai encher vaso que ora não, irmão. Deus só vai encher homens e mulheres que estão em oração. Deus só vai encher homens e mulheres que gostam de orar, porque estava, aleluia, Maria, mãe de Jesus, orando lá no cenáculo do templo. É preciso a igreja estar em oração. E por que que Deus derrama, irmão, o Espírito Santo dele sobre nós? Deus fala para Salomão: olha, Salomão, eu não habito em templo feito pela mão de homem, mas eu tive tenda por tenda, congregação por congregação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz: olha, não sabeis vós que vós é templo do meu Espírito,
Se somos o templo, irmão, significa que somos morada do Espírito Santo de Deus. E quem é morada, Deus vai usar ele. Quem é morada do Espírito Santo, Deus vai usar. Quando o homem e a mulher, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Ele cumpre o que está em Gálatas 5,16, disse: andai em espírito para não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne não combina com o espírito e não o espírito com a carne. Porém, se somos guiados por Deus, fazemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus na nossa vida? Que nós chegamos ao conhecimento da verdade. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem como você chegar ao conhecimento da verdade se você não estiver na oração. Se você não estiver na palavra. É necessário, irmão, a igreja enquadrar dentro. Se você fazer pergunta para mim, irmão Júlio, você tem estudo? Não tem, irmão. É a 4ª série. Eu não falo isso para me exaltar que a glória e a honra só pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Tem 14 anos de crente. Inteira 10 vezes que eu leio a Bíblia, irmão. Não vou parar não, irmão. Tem pessoas, irmão, que tem 20 anos de crente, mas nunca leu a Bíblia, irmão. Quer pregar na unção, irmão? Como vai pregar na unção, irmão? Se o mapa está na mão, irmão, não tem como, irmão. Olha que Deus falou para Davi. Davi vai buscar a arca, não saindo dentro do texto. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos na presença de Deus na casa da Abinadab. Aquilo se tornou o quê? Normal. Usa cresceu vendo a arca dentro da casa de Deus. Tem pessoas que cresceu dentro da igreja, irmão. Para ele é normal vir no culto. Se eu não vir no culto, o pastor vai cobrar de mim. Da mesma maneira, tu vai entrar, tu vai sair. Mas se tu vem porque você é obediente ao seu pastor, mas também você sabe que Deus está lá de cima te orando, aleluia, Ele vai derramar unção sobre a tua vida. 20 anos a arca na casa de Abinadab, mas bastou 3 meses para Deus abençoar Obed-edom. Significa tempo de igreja, irmão, adquire experiência, mas intimidade para Deus, irmão, é aqui, ó. O acesso ainda continua de joelho. O acesso ainda continua de joelho, irmão, não mudou. Hoje estamos vivendo, irmão, uma disputa no evangelho. Quem prega mais, quem fala mais bonito. Isso não é evangelho de Cristo. Eu falo mais bonito, eu preguei 2 horas no congresso. Deus não quer saber, irmão, se é 2 horas. Deus quer saber se ele esteve pelo menos 10 minutos na mensagem. Se nós ensinar, irmão, até papagaio fala. Mas pregar debaixo da unção, irmão, não é para qualquer um, não. É preciso de intimidade com Deus. É preciso, irmão, compromisso com Deus e com a obra do Senhor. É por isso que os apóstolos vão pregar com tanta ousadia, porque eles esperavam a promessa. Qual era a promessa? Era a descida do Espírito Santo, e cumpre Atos 2. Por que eles pregavam com tanta unção, pregador? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim: olha, em todo tempo seja alva as tuas vestes, que não te falte o óleo sobre a tua cabeça. Então o obreiro e a mulher aprovada de Deus já tem que andar com azeite. Mas o pregador, você está falando que eu tenho que sair com a botija? Não, o azeite dentro de você, irmão, tem que estar cheio. Você nunca deve trabalhar com reserva, porque a reserva uma hora ela acaba. Você tem que estar cheio. Eclesiastes 9, em todo tempo seja alva as tuas vestes, que não te falte o óleo. O que representa isso? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescer na graça, na oração, mas também o conhecimento da palavra tem que andar junto, irmão. Não adianta eu vir orar, mas se eu não ler Bíblia. Ah, mas pregador, eu não sei ler. Mas a fé vem de ouvir a palavra.
E às vezes o processo é dolorido, irmão. 14 anos de cristão. Levei 14 anos, irmão, para chegar ao presbitério. Não passei por diaconato. Fui direto. Mas por quê? Pelo preço chamado. Deus me via lá quando eu estava lá orando, quando ninguém estava vendo. Por que que Deus manda ungir Davi? Deus não dá unção para preguiçoso, irmão, não. Davi estava no campo pastoreando. Deus tem unção para quem quer trabalhar na obra. Seja qual é o teu cargo dentro da igreja, não importa o cargo, irmão. Às vezes tem pessoas, irmão, que cuidam das crianças e falam: meu cargo é tão pequenininho, pastor. Mas Deus primeiro Ele vai te preparar para uma grande obra lá na frente. É por isso que os apóstolos pregavam com tanta ousadia, porque eram homens que tinham estrutura dentro da palavra. Não tem coisa melhor, irmão, você chegar perto de um homem ou de uma mulher cheio da presença de Deus. Quando a pessoa chega perto de você assim, meu querido, dizendo: olha, as coisas estão ruins para mim. Ele não quer saber da sua boca e falar assim: irmão, o trem está feio. Ele quer saber. Ele chegou perto de você porque vê algo diferente de você. Ele quer que você seja boca de Deus. Ele quer dizer: ó, irmão, está ruim, mas eu conheço um Deus da providência que abre porta onde que não tem porta. É quer ouvir isso da sua boca, irmão. Quantas pessoas que chegam perto de algumas pessoas evangélicas, clamando algo da sua vida e não tem palavra, irmão, de alimento. Tá bem, irmão? Tá aqui do seu lado, hein? Mas não quer ouvir isso, não, irmão. É por isso que os apóstolos pregavam com tanta ousadia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, 14, diz: olha, o homem natural não compreende a coisa do Espírito de Deus, porque ele discerne espiritualmente. Sabe o que é o homem natural, irmão? É camarada que não preocupa de jejuar, não preocupa ter uma intimidade com Deus. Tem pessoas que só estão vivendo experiência dos outros. Eles nunca teve uma experiência com Deus para contar na igreja. Só vive contando milagre dos outros, mas ele mesmo conta o milagre de Deus na vida dele. Você sabe o que é isso, irmão? Falta de orar. A intimidade de Deus, irmão. A sua oração aproxima você de Deus. É por isso que os apóstolos pregavam com tanta ousadia. Mateus capítulo 10, versículo 20. O Senhor diz dessa forma: olha, não sou vós que falará, mas o Espírito do meu Pai falará aí na boca de vós. Jesus está dizendo para os apóstolos: olha, se eu não pôr palavra na boca de vocês, vocês pregam. Não sou vós que falará, mas o Espírito do meu Pai falará na boca de vós. Sabe o que é isso, irmão? Intimidade com Deus. A intimidade com Deus, irmão, gera bênção na minha vida, na sua vida, na sua família. É momento, irmão, de nós aproximar mais de Deus. Como nós vamos aproximar? Ele diz: chegai vós a mim, que eu chegarei a vós. Deus quer que você chegue. É que eu chego mais na oração, pelas madrugadas, irmão. Ele diz que aquele que me busca na madrugada me acharão. Eu sei que o momento é difícil, irmão. É o momento que a nossa carne está pedindo para descansar, mas o Espírito está pedindo para buscar a Deus. É uma luta. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, o Senhor diz: olha, que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em virtude. Significa autoridade. Timóteo 2,15 diz que apresentei vós como obreiro aprovado a Deus, que maneje bem a palavra da verdade. Como que eu vou apresentar, irmãos, como obreiro aprovado diante de Deus se eu não gosto de ler Bíblia?
Não tem como eu apresentar, irmão. Você só vai ficar bom. Você aqui, ó. Examinar a Escritura. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o Senhor diz: olha, enviamente todas as Escrituras foi inspirada por Deus, perfeituosa para ensinar, corrigir, redarguir em juízo. Aqui eu fecho a mensagem. Tiago 3,17 fala que a sabedoria do alto, primeiramente é pura, pacifica, moderável, tratável, sem hipocrisia dos homens, irmão. E qual era a sabedoria do alto? Era o batismo com o Espírito Santo. É quando eu, Júlio César, entendo, irmão, que aleluia, aleluia, glórias a Deus. Por mais que eu já li a Bíblia 8, 10, 15 vezes, mas ainda sou dependente de Deus para poder pregar a palavra. Deus não agrada, eu prego, faço. É por isso, meus irmãos, que os apóstolos pregavam com tanta ousadia. Não há muito segredo. Muitos acham que você tem que ser um mestrado. Se você puder estudar, é bom, irmão. Mas se você falar assim: Senhor, eu vou ler a palavra, me revela. Vai te revelar. Quero contar um testemunho. Aqui eu paro a mensagem. Há 3 anos atrás eu estava desempregado e cheguei em casa para almoçar. Quando eu cheguei em casa para almoçar, a minha esposa falou assim: meu amor, hoje só tem arroz e feijão. Eu falei assim: mas eu acho que é arroz, porque eu sou dizimista, assim, eu estou desempregado. Peguei uma panela, irmão, coloquei em cima do fogão, com um pouquinho de óleo, joguei alho. Falei: Senhor, graças eu te dou por esse pedaço de carne que está aqui dentro da minha vazia. Eu sou dizimista, mas eu estou desempregado. O Senhor enviou carne onde que não tinha açougue, pai, lá no deserto, gordura para o povo comer. O Senhor enviou maná, pai, lá no deserto, lá não tinha padaria. O Senhor tirou água, pai, no deserto onde que não tinha mina, Senhor. Por que você não pode enviar uma carne para mim, meu Deus? Eu não sou diferente não, Jesus. Irmãos, passou 15 minutos. Pastor Batista Bento me liga: Pai do Senhor, irmão Júlio César. Pai do Senhor, meu irmão, vem aqui, que eu tenho 15 quilos de carne para você aqui. Acabei de matar um porco. Falei: aí, meu irmão, olha o Deus da providência aí, ó. Fui lá na roça, montei na minha bicicletinha, peguei aquela carne e falei com Deus. Falei: Senhor, vou dizimar essa carne aqui. Na época estava R$18 a roupa do porco. Minha mão, nota aí, dízimo e oferta dessa carne. Passou 10 minutos, minha sogra chega com 3 frangos na minha casa. E ela tinha arrancado o preço. Eu disse: eu vou lá dizimar, vou lá no mercado ver o valor do frango. Dizimei. E passou mais uns 20 minutos depois, meu irmão chega, meu irmão, com linguiça lá em casa, com 3 quilos de linguiça. Você sabe o que significa isso, irmão? Intimidade com Deus. Deus só vai fazer na tua vida, ou é possível. Possível está na tua mão, meu irmão. Possível está na minha mão. Muitas vezes, irmão, nós deixamos tudo para o Senhor resolver. Correto. Mas é necessário, irmão, nós orar. Porque Deus, irmão, Ele atende a oração do justo. Ele nunca deixa o justo, irmão, sem resposta. Ele fala com você pela madrugada. Ele usa uma criança para falar. Ele usa uma irmã, usa o obreiro, usa o pastor, usa a mulher do pastor. Mas Ele não vai deixar você sem resposta, não. Você pode ter certeza disso. Porque o Deus que nós servimos, irmão, Ele chama o Deus da providência divina. Um Deus que abre porta onde não tem porta. Eu saí da firma, irmão. Fui mandado embora da firma. Falei: Jesus, agora estou desempregado, Senhor.
Porque muitas vezes, irmão, nós ficamos naquela, ora para mim. É bênção nós pedir oração. Mas nós, irmão, temos que ficar na nossa oração com a nossa intimidade. Porque muitas vezes nós pedimos, muitos irmãos, para interceder por nós é bênção. Mas às vezes, irmão, o Senhor quer ter um particular com você. Às vezes o Senhor quer que você feche a porta da tua casa, lá do teu quarto, e comece a falar com Ele, Senhor, eu estou aqui. Já vou parar por aqui, irmão, são 9 horas em ponto. Eu costumo fazer algo na minha casa, que para muitas pessoas até escandaliza. Mas eu sinto a presença de Deus. Eu costumo colocar a cadeirinha do meu lado assim, para gente, eu preciso ter um particular com o Senhor agora. E quando eu rasgo a cadeirinha, meu irmão, que eu dobro o joelho diante daquela cadeirinha aqui, o negócio fica estreito. Alguns dias atrás, estava orando à madrugada. Olha, pai, levanta. Levanta, vai ter no berço. Quando eu chego no berço, eu olho a minha nenenzinha deitada, vejo um ser de branco do lado do berço, brincando com a minha neném. A glória era tanto, irmãos, que eu não podia suportar. Minha carne tremia. E eu comecei a chorar. Falei, Jesus, eu não sou digno. Ao privilégio, irmão, que Deus deu para nós, de nós ter um lugar para nós adorar a Deus. Nós temos a oportunidade de sentar no altar. Esse era o ofício dos sacerdote que podia, irmão, sentar aqui, chegar no altar. Olha o privilégio que Deus deu para nós, obreiro, que chegar aqui e poder sentar no altar desse. O privilégio que Deus deu para você, irmão, ter um banco para sentar, irmão. Eu, mas a minha esposa estivemos na obra missionária no norte do estado. Fomos para pregar 3 dias, ficamos 3 meses. Chegamos num lugar, irmão, que não tinha, o pessoal não comia carne. Era só bicho do mato, era macaco, só bicho do mato. E às vezes, dentro da igreja, nós pedimos esforço para vir na igreja. Ah, Jesus, eu não vou porque eu estou cansado. Mas Jesus está cansado de você, meu irmão. Dia e noite está lá, você está dormindo, tem um anjo do lado do seu lado te guardando. Você levanta, tem um anjo te guardando, dia e noite. Você já pensou, você falar assim para o anjo, olha, retire dele, retire dela, retire de mim. Deus abençoe. Quero agradecer.